Olá, sejam bem-vindos a mais um número do Regulação da Economia. Iniciamos este programa para dar-lhe conta dos principais acontecimentos que marcaram a agenda informativa da ARMA nos últimos 15 dias. Já estão publicados os indicadores estatísticos do mercado das comunicações eletrónicas em Cabo Verde, referente ao terceiro trimestre de 2021. A ARMA apresenta novas tabelas de cálculos das tarifas para eletricidade e água na sequência da publicação da Lei do Orçamento de Estado para 2022, que altera a taxa do IVA de 15% para 8%. O Conselho de Administração da ARMA aprovou em dezembro os regulamentos tarifários de despacho de acesso às redes e às interligações do setor elétrico. A taxa do custo médio ponderado de capital WACC para as empresas de comunicações eletrónicas em Cabo Verde, relativa ao ano económico de 2022, já está aprovada. O relatório final sobre a estratégia de liberalização do mercado postal em Cabo Verde já foi partilhado com os stakeholders no workshop online realizado pela ARMA na passada sexta-feira, 8 de janeiro. O desenvolvimento destes assuntos com Carlos Sá Nogueira. A Agência Reguladora Multissetorial da Economia acaba de publicar o relatório de indicadores estatísticos do mercado das comunicações eletrónicas relativo ao terceiro trimestre de 2021, cujas informações foram recolhidas junto das operadoras do setor. Tratam-se, pois, de dados referentes à taxa de penetração dos serviços de telefonia móvel e fixa, do serviço de internet e da televisão por assinatura, à evolução de tráfego de voz e de SMS na ótica dos mercados retalhistas. De acordo com o documento ora publicado, no final de setembro de 2021, o serviço de telefonia fixa contava com 53.103 assinantes, correspondendo a uma taxa de penetração de 9 acessos por 100 habitantes, o que representa uma diminuição de 1% em relação ao terceiro trimestre de 2020. Assim, quando comparado com o período homólogo desse ano, verifica-se uma diminuição de 8%. Já no que diz respeito aos serviços nas redes móveis, o número total de cartões SIM ativos no mercado móvel em Cabo Verde, em setembro de 2021, foi de 583.679 assinantes, o que representa um aumento de 3% em relação ao segundo trimestre de 2021. Deste modo, quando olhamos para o período homólogo de 2020, verificamos um aumento de 6% no número de assinantes neste arquipélago, pelo que a taxa de penetração em setembro de 2021 era de 104%. Na sequência da publicação da Lei nº 4/10/2021, de 31 de dezembro, que aprova o orçamento para o ano económico de 2022, contendo um conjunto de incentivos fiscais, entre os quais a alteração da taxa do IVA na transmissão da eletricidade e no fornecimento da água aos consumidores finais, de 15% para 8%, a Agência Reguladora Multissetorial da Economia atualiza agora os cálculos das tarifas de eletricidade e água em vigor desde o dia 1 de janeiro de 2022. Recorde-se, entretanto, que esta redução do IVA de 15% para 8% incide sobre os valores relativos às últimas atualizações tarifárias para a Eletra, São Vicente e Sal e Águas e Energia da Boa Vista, datadas respectivamente de 1 de outubro de 2021 para a eletricidade e de 20 de setembro de 2019 para água. Relativamente às entidades Águas de Santiago, Água Brava e Águas e Energia do Maio, as últimas atualizações registaram-se a 1 de janeiro de 2019 e 1 de setembro de 2021, respectivamente. Deste modo, para informações adicionais sobre as tabelas com os cálculos atualizados das tarifas de eletricidade e água a pagar pelos consumidores finais com alteração do IVA de 15% para 8%, em vigor desde 1 de janeiro deste ano, para as empresas Eletra, Águas e Energia da Boa Vista, Águas de Santiago,
Água Brava e Águas e Energia do Maio, queiram consultar o nosso portal www.arme.cv. O Conselho de Administração da ARME aprovou em dezembro último os regulamentos tarifário de despacho e de acesso às redes e às interligações do setor elétrico. É que, de acordo com a deliberação número 50/CA/2021, de 3 de dezembro, que aprova estes três instrumentos de regulação, a ARME, no âmbito do seu plano estratégico, identificou a regulamentação do setor elétrico como uma das prioridades para o triênio 2020-2022, porque estes regulamentos vão contribuir sobremaneira para a atualização e reforço da racionalidade da regulação do setor. O engenheiro Lenine Pereira, do Departamento da Eletricidade na ARME, ajudou-nos a perceber os propósitos de cada um destes regulamentos e fala dos impactos para o setor. Vou começar pelo regulamento tarifário. Portanto, o regulamento tarifário, na verdade, não é um regulamento novo, porque já tinha sido aprovado um outro regulamento em 2011 e o que fizemos neste ano foi uma revisão do anterior regulamento. E, portanto, a inovação em relação ao regulamento anterior é que neste novo regulamento, vamos tratar os custos de forma separada, ou seja, vamos ter os custos só com a produção ou aquisição de energia, custo com transporte e distribuição e o custo com a comercialização. Já o regulamento anterior tratava as empresas de forma verticalizada, ou seja, não separava os custos. O tarifário tinha apenas como finalidade cobrir os custos totais. Já neste novo regulamento, vamos ter, como eu já tinha dito anteriormente, custos por atividade e automaticamente também tarifas por atividade. Ou seja, vamos ter tarifas só com aquisição de energia, tarifas só para transporte e distribuição e tarifas só para comercialização de energia. Isto no regulamento tarifário. Passando para o próximo regulamento, que é o regulamento de acesso às redes e interligações, é preciso vermos que a nossa legislação permite que grandes consumidores ou consumidores qualificados comprem energia diretamente a produtores independentes. Então, foi com este propósito que foi criado este regulamento, por forma a estipular como é que é feito o acesso ou restrição às redes relativamente aos produtores independentes. Então, foi nesta base que foi criado este regulamento. Só para acrescentar mais uma coisa, é que os grandes consumidores ou consumidores independentes, ao comprarem diretamente a energia aos produtores independentes, precisam da rede para receber essa energia. Então, foi nesta base que nós regulamos o acesso, ou seja, a forma de permitir ou restringir o acesso às redes aos compradores, ou seja, aos grandes consumidores ou consumidores qualificados. E, por fim, também temos o regulamento de despacho, que nada mais também um regulamento novo, assim como o regulamento de acesso às redes de interligação, é novo, e dispõe sobre a forma com que os produtores independentes vão interagir com a rede, ou seja, vamos ter um despacho por ordem de mérito, ou seja, os mais eficientes vão entrar primeiro e os menos eficientes vão ficar para depois. De acordo com o técnico da ARME, espera-se, entre outros benefícios, com a aplicação destes regulamentos, que o tarifário seja mais transparente e eficiente, com ganhos para o consumidor final. A nossa ideia é, com a aplicação do regulamento tarifário, por exemplo, e como eu já tinha dito anteriormente, com separação de custos por atividade e automaticamente tarifários por atividade, ou seja, vamos ter aditividade tarifária, com certeza o tarifário vai ser mais transparente e também mais eficiente. De uma forma geral, com a aplicação destes três regulamentos, o sistema elétrico, de uma forma geral, vai estar a funcionar de uma forma muito mais eficiente, com ganhos para todos os intervenientes do setor.
O Conselho de Administração, através da deliberação número 52/CA/2021, de 31 de dezembro, aprovou o relatório da consulta pública e decisão sobre a taxa do custo médio ponderado de capital para as empresas de comunicações eletrónicas em Cabo Verde, relativa ao ano económico de 2022. Ainda, durante essa reunião colegial, foram igualmente aprovadas as taxas do custo médio ponderado de capital para CV Telecom e Unitel T+, em 13,12% e 12,96% respectivamente. O Dr. Walter Ramos, do Departamento das Comunicações Eletrónicas e Postais na ARM, explicou o significado do custo ponderado de capital de uma empresa, qual é o objetivo e como é que se determina. As operações de uma empresa geralmente são financiadas por duas fontes de financiamento: a dívida e o capital próprio. E podemos dizer que o custo médio ponderado de capital, também conhecido pela sigla inglesa WACC, Weighted Average Cost of Capital, é uma medida financeira que pode ser entendida como a expectativa mínima de retorno que os investidores, os titulares da dívida, esperam receber por terem colocado o seu dinheiro à disposição do negócio de uma empresa. Quanto aos ganhos, quer para as empresas do setor, quer para os consumidores, Walter Ramos disse o seguinte: do ponto de vista regulatório, a fixação do custo de capital deve zelar para que seja eficiente, justa e não excessiva para os consumidores. Por outro lado, do ponto de vista dos investidores, deve remunerar adequadamente os investimentos realizados. Ou seja, no contexto regulatório do mercado de comunicações eletrónicas, procura-se, com a determinação do WACC, assegurar os corretos incentivos ao investimento, garantir a inexistência de distorções no mercado através de práticas anticoncorrenciais e discriminatórias, eliminar possíveis barreiras à entrada de novos concorrentes e, por último, proteger os consumidores de preços excessivos. A ARM promoveu no passado dia 10 de janeiro, em um workshop online para partilhar com os stakeholders o relatório final do estudo sobre a privatização do setor postal em Cabo Verde. De acordo com Alexandra Dolabella, da consultora internacional IOS Partners, este estudo tem como objetivo principal apresentar uma estratégia para a total liberalização do mercado postal em Cabo Verde. Esse projeto ele tem como principal objetivo, como já mencionado anteriormente, apresentar uma estratégia para plena liberalização do mercado postal em Cabo Verde. Então, o primeiro passo do projeto foi elaborar um estudo detalhado do setor postal de Cabo Verde para identificar os principais desafios e traçar, então, as diretrizes para um crescimento sustentável do setor. Esse foi, portanto, o nosso primeiro relatório, que constituiu, como podem ver aí, no primeiro ponto, no diagnóstico do setor postal em Cabo Verde, retratando a atual situação do setor. Posteriormente, com base no estudo detalhado que foi feito e com base nas consultas realizadas com diversos stakeholders do setor, nós elaboramos uma estratégia preliminar para o setor postal, concentrado no contexto global. E, por fim, foi apresentado uma proposta final com um plano de negócios e um calendário para que seja, de fato, implementada essa plena liberalização do setor. Para o presidente do Conselho de Administração da ARM, Isaías Barreto da Rosa, o processo de liberalização do mercado do setor postal em Cabo Verde está atrasado há 7 anos, já que deveria concretizar-se a 1 de janeiro de 2015. Efetivamente, nós, portanto, quando falamos na liberalização do mercado, o enquadramento importante é este. Ponto 1, no contrato de concessão assinado entre o Estado de Cabo Verde e os Correios de Cabo Verde, está a estipular a liberalização deste mercado, e isso devia ter acontecido até 1 de janeiro de 2015. Portanto, repito, até 1 de janeiro de 2015,
Ou seja, esse processo deveria ter sido concluído há 7 anos atrás. Nós estamos, neste momento, a acusar um atraso de 7 anos no que diz respeito à liberalização do mercado postal em Cabo Verde. Daí a importância de nós avançarmos com esse processo. Em segundo lugar, grande parte do negócio dos Correios de Cabo Verde, digamos, não é regulado do ponto de vista das tarifas, por exemplo. Na verdade, 95% do negócio dos Correios de Cabo Verde não está, digamos, nesta área de correio reservado. Quando nós falamos na liberalização, estamos a fazer referência apenas àquilo que está reservado, que vai até, portanto, a ANI há de me corrigir, portanto, que vai até 100 ou 200 gramas. Portanto, no fundo, é exatamente isso. O resto, obviamente, está a liberalizar e, como disse muito bem, nós temos vários players no mercado. Nós temos em Cabo Verde a funcionar a Cabo Verde Express, nós temos a DHL, temos a Rangel, que estão a operar normalmente no mercado nacional e operam, portanto, e fornecem serviços de correios sem grandes dificuldades. O que se pretende aqui é, efetivamente, também fazer com que esse leque, digamos assim, de correspondências, né, postais, também seja liberalizado e, portanto, não fique restringido apenas aos Correios de Cabo Verde. Mais uma vez, representam apenas 5% das receitas dos Correios de Cabo Verde, isso é importante reter. E, em segundo lugar, está previsto no contrato de concessão que isso deveria ter acontecido há 7 anos atrás, ou seja, deveria ter ficado concluído a 1 de janeiro de 2015. Por seu turno, o PCA dos Correios de Cabo Verde, Isidoro Gomes, diz-se alinhado com as principais conclusões do relatório final, mas questiona sobre a estrutura legal de capital da empresa que, segundo o contrato de concessão com o Estado, não permite a entrada de iniciativa privada. Devo dizer desde já que em muito estamos nós alinhados com as conclusões, portanto, desse documento, as principais conclusões desse documento. Nós, no quadro, portanto, na sequência de elaboração do nosso novo plano de negócio estratégico da empresa, decidimos, pelo menos tentarmos, terceirizar, aliás, tudo aquilo que tem a ver com os serviços da IT da empresa. Tivemos qualquer coisa como 8 meses neste exercício, portanto, foi desgastante até. E era um parceiro, portanto, potencial parceiro cabo-verdiano, com sede social nos Estados Unidos da América. Bem, fomos estudando as várias alternativas, acabámos por esbanjar sempre nos moldes, na estrutura legal. Ou seja, à luz da legislação atual, não é possível que nenhuma entidade integre a minha estrutura como aqui recomenda e bem, portanto, numa lógica de unidade de negócio, porque isto pressupõe, por um lado, entrada de capital e, por outro lado, a compensação. Ora, eu, enquanto sociedade anónima e capital fechado, nunca poderia fazer isso, a não ser que o Estado criasse uma legislação específica, por exemplo, numa lógica de PPP, ou então que abrisse o capital. De maneira que pergunto se nessas recomendações está a sugerir uma eventual abertura de capital da empresa. Ponto número 1. Ponto número 2, a questão do contrato de concessão. No seguimento desta reportagem e antes de terminar o programa, fiquem agora com um curto corredor de anúncios institucionais. Pode a ARME não fazer as atualizações de preço dos bens e serviços quando é a altura de as fazer? Não, não pode. A ARME é obrigada, nos termos da lei e dos regulamentos, a fazer as atualizações de preços dos bens e serviços sempre que necessário. Se não as fizer, estará a violar a lei e a garantia do equilíbrio económico-financeiro das empresas reguladas, colocando em risco o fornecimento de bens e serviços, bem como a proteção dos legítimos interesses dos consumidores em ter um preço justo no mercado. E pode o Governo intervir para atenuar os impactos resultantes do aumento dos preços de bens e serviços regulados? Sim, pode, através, por exemplo, de redução do imposto e subsidiação. Se for pela via do imposto, por exemplo,
como é o caso da recente redução do IVA para eletricidade e água, o preço a pagar pelo consumidor final é mais baixo. Já através da subsidiação, como é o caso da tarifa social, para as pessoas de baixa renda, os beneficiários pagam um preço final mais baixo. Dicas de eficiência energética. Como diminuir o consumo de energia na iluminação da sua casa. Aproveite o máximo da luz solar. Desligue a luz sempre que não for necessária. Substitua as suas lâmpadas incandescentes por lâmpadas LED. Estas permitem poupanças até 90% do seu consumo energético, possuindo um tempo de vida útil até 50.000 horas. Prefira cores claras nas paredes e tetos da sua casa. Estas ajudam a refletir a luz natural. Instale sensores de movimento para controlar a iluminação nos locais de passagem. Seja eficiente e poupe energia. E desta forma chegamos ao fim de mais uma edição do Regulação da Economia, um programa da ARME, onde o rigor e a ética de informação sobre os setores regulados são o nosso compromisso. Gratos pela vossa atenção, convidamo-lo ainda a seguir-nos nas nossas plataformas do YouTube, Facebook, Twitter e LinkedIn. Marcamos assim um novo encontro consigo para daqui a 15 dias. Até lá, fique bem e proteja-se a si e aos outros.